Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, resumão de animes com Oshinoko. Pois é, vamos falar então desse anime aí que eu nem sabia que tava passando, se não fosse uma galera aí que tá sempre comentando aí nos vídeos, principalmente de Mahotaisen, né? Que esse anime aqui, supostamente Mahotaisen, a personagem Orihime lá, tem alguma coisa a ver com Oshinoko. No caso aqui, um certo paralelo vai com uma personagem aqui principal. E a gente vai acabar então aí destrinchando esse anime pra saber qual que é a treta aqui, né? Porque envolve negócio de idol, como a mídia é suja e etc e tal, beleza? Lembrando que a gente tem aí o cupom NERDMETAL -15, onde vocês acabam economizando 15% de desconto em qualquer produto da Rox Energy e acabam aí também ajudando o canal. Temos aí também links da Shopee, onde vocês também podem ajudar o canal comprando qualquer produto na Shopee pelo link na descrição. E também a gente tem o Pix, @nerdmetalnegócios, onde se vocês quiserem podem fazer aí uma doação direta pro canal e vai ajudar muito o canal. Muito obrigado para quem for fazer isso. E vamos lá então, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Bom, antes de falar sobre a personagem aqui, né, da bola da vez, eu queria falar sobre o médico, que é o tal do Gorou. Ele que é um médico de uma cidade mais pacata, né, mais pro interior ali do Japão. E basicamente ele tem uma peculiaridade, né, que ele é um fanboy, né, aí de uma idol, né, que é a tal da Ai Hoshino, que seria a nossa principal da vez aqui. E acontece que ele é assim, tipo, aqueles cara que é fã maluco, tá ligado? Ele é fãzão mesmo dela ali e do grupo dela, né, que é o tal do Bikomachi, se eu não me engano. E acontece que ele herdou essa parada aí de gostar dessa tal de Ai, por causa de uma paciente, né, que tava ali em estado terminal, que é a tal da Sarina, né, que ela já tava nas últimas, ela sempre viveu assim em hospital e tal, não podia fazer muita coisa, mas ela sempre acompanhou esse grupo musical e principalmente ela é muito fã da Ai, né. E aí o que acontece? Em um dado momento, de uma forma completamente aleatória, né, coisa do destino mesmo, essa idol vai parar no hospital onde o Gorou trabalha. Mais do que isso, ela tá grávida, pois é. E aqui a gente já começa a ver umas paradas muito legais sobre o que se propõe essa obra, né? Porque um assunto que aborda muito, muito abordado nesse anime, é sobre os podres por trás dos bastidores da mídia. Qualquer coisa da mídia, eles acabam abordando aqui nesse anime de um jeito ou de outro. Então, por exemplo, no caso dela, né, ela é uma idol, ela tem que ser uma menina perfeita, com aparência inocente, com uma expressão sempre muito vívida, sabe? Ela tem que estar sempre sorridente, não pode transparecer nenhuma falha, né, de caráter também, o que é humanamente impossível, né, cara? Mas, enfim, elas têm que fazer esse padrãozinho, né, de menina perfeitinha, pra um monte de velho ter tudo ficar lá balançando os bastão luminoso, né, na plateia. É basicamente isso, né? E, assim, essa vida de idol é uma porcaria, né, como eles já deixam bem claro aqui. Pra quem já acompanhou outras obras, como até o filme One Piece Filme Red, que saiu esse ano, ou então outras obras que também falam sobre esse tipo de coisa, basicamente sabe que o universo de idol é uma porcaria. Tem várias coisas bizarras acontecendo lá. As meninas nem podem ter uma carreira muito longa, acho que antes dos 20 anos, antes dos 30 anos, se eu não me engano, tem que parar de fazer, porque a própria indústria sufoca a pessoa pra não deixar ela fazer, meio que ela expulsa, né, dessa parada. É meio louco isso. Então, assim, tem vários podres aí envolvendo, né? E essa mina, que nem é adulta ainda, tá grávida. Pois é, o que é praticamente fim de carreira pra ela. Ou seria, né? O Gorou, ele se compromete a gerenciar, né, a questão aí da gravidez da menina. Em troca, ele fica pianinho, né? Ele vai ficar ali pianinho e não vai expor aí acabar com a carreira dela, vamos dizer assim, né? Com nenhuma informação duvidosa. Só que acontece que quando ele ia fazer o parto dela, um stalker, né, um fã maluco aí dela, né, decepcionado inclusive, porque ele sabe aparentemente do que tá rolando, acaba indo atrás dela no hospital, o que faz o Gorou perseguir o cara, mas o maluco aí, o stalker, acaba jogando o médico do penhasco e ele morre. Pois é, o cara morreu, né, bateu as botas aí, foi de Americanas, né. Só que mais do que isso, surpreendentemente o que acaba acontecendo após essa parada aí é o seguinte: aí ela tem os filhos, ela consegue ter o parto normal, só que ela tem gêmeos, tá? E olha só que loucura, o Gorou
acaba reencarnando em um dos filhos da Ai. Olha que louco, né? No caso aqui o tal do Aquamarine, né? Pois é, então a gente tem aí os filhos Aquamarine e Ruby. A Ruby é algo interessante porque sem o Gorou saber, ela também é uma reencarnação. No caso, reencarnação da Sarina, aquela mina que era fã da Ai. Pois é, então eles reencarnaram como irmãos, né? Que loucura. Médico e paciente, né? Que doideira. Bom, então, aparentemente deu tudo certo, né? Apesar daí do percalço, né? Do destino. E aí ela acaba continuando aí a sua jornada, vamos dizer assim, né? No estrelato. E também ela acaba cuidando aí dos seus filhos e tal, tudo vivendo aí quase normalmente, né? Tirando o fato de que os filhos sabem o que tá rolando, né? Porque eles mantiveram suas mentes das vidas passadas. Então é muito louco você ver isso aqui, porque os bebezinhos assim meio maduro, vamos dizer assim, né? Meio louco. Só que o destino intervém de novo e faz outra desgraça, né? O Stalker, aquele mesmo que matou o médico, acaba visitando a Ai, numa casa que inclusive não era pra ninguém saber que ela tava lá. E ele acaba esfaqueando ela na frente do filho Aquamarine, que é o médico, né, que é o Gorou. Então, deu ruim pra caramba. Nossa querida Idol acaba falecendo, os filhos ficam traumatizados, mesmo tendo aí uma mente um pouco mais madura, e o Stalker acabou que ele nem conseguiu atingir realmente o objetivo dele, né? Que era punir a Ai por alguma coisa. Na real, quem acabou se ferrando foi ele, no fim das contas, né? Mas, antes de falecer, a Ai acaba aí fazendo bons votos, né? Para os seus filhos, de que eles tenham uma vida legal e tal. E que sigam aí os sonhos deles, né? De serem artistas, assim como no caso da mãe, né? E ela acaba falecendo numa cena bem triste e chocante. Bem louco, inclusive, essa cena. Bem maneiro mesmo. De maneira assim, de triste, né, de trágico. E aí então, a gente tem basicamente o resto do anime seguindo o seguinte rumo. A Ruby, né, que é a tal da Sarina, né, que é a Sarina reencarnada, ela quer seguir os passos da mãe. Ela quer de alguma forma entrar no mundo artístico e, de preferência, ser uma idol como a mãe foi. Ela quer seguir os passos da família. Já no caso aí do médico, né, do Aquamarine, que é o Gorou aí reencarnado, ele acaba descobrindo, assim, juntando ali o Tico e Teco, né, de alguma forma, que o que provavelmente aconteceu é que o Stalker recebeu essa informação de alguém. A informação vazou de onde estava a Ai, e por isso o Stalker acabou indo lá bater na porta dela. E pra alguém vazar, quem seria essa pessoa, né? Tem algumas opções, mas talvez a opção, vamos dizer assim, mais importante seja o pai deles, que não é mencionado quem é exatamente aqui, né? Aí nunca fala sobre ele exatamente, mas ela chega a entrar em contato com ele no início da história. Então, aparentemente, realmente o cara tem aí algum grau de culpa, né, nessa treta toda. E aí, então, nós temos aí o Aquamarine meio que indo atrás de vingança do seu próprio pai, né? Porque ele acha que o pai dele tá envolvido nessa treta do assassinato aí da própria mãe dele, né? Enquanto a Ruby tenta seguir os passos da família ali de ser uma idol, com todos os podres que a gente acaba descobrindo logo no início da jornada, tá? Bom, daqui pra frente o anime é basicamente falando muita coisa sobre o podre não só do mundo das idols, mas de toda a mídia no geral. Eles falam sobre o que tem nos bastidores ali das produtoras, das agências, né? Como as pessoas fingem muito bem as coisas. A mentira, inclusive, é uma ferramenta quase que romantizada nesse anime aqui, né? Porque, no caso aqui, eles usam a mentira como uma espécie de mecanismo natural e justificável de defesa humana, independente de qualquer cenário. Tipo, literalmente mentir não é errado nesse anime aqui. É mais ou menos essa a ideia que eles acabam passando, né? Mas, como a gente acaba acompanhando, até no caso da Ai, inclusive, mentir tem consequências pesadas, né? Bem pesadas aí. Então fica aí a dica, né? Tentem não mentir muito, crianças, pelo amor de Deus, né? Enfim, em paralelo a isso, temos aí então esses podres midiáticos aparecendo. Tem também a investigação que o Aquamarine tá fazendo sobre o próprio pai. E tem o sonho da Ruby de ser como a mãe, né? Mesmo com todos os percalços aí que a gente acompanha logo no início da história, né? E mesmo assim, de alguma forma, eles vão tentar aí atingir cada um os seus respectivos objetivos, né? Um ponto interessante é que a Ai, ela é considerada uma personagem principal,
sendo que ela morre logo no primeiro episódio, que é gigante, inclusive, é um episódio gigantesco, um filme. Eu tava achando, mano, esse episódio tá demorando muito, quando eu vi eu já tinha visto, sei lá, 1h30 do negócio. É nada nesse ponto aí. Então assim, cara, muito insano, sabe? E não sei por que exatamente eles tiveram essa ideia de condensar o início da história em 1h e blau, né, de história. É muita coisa mesmo que acontece nesse episódio. Eu posso falar aqui que com um ponto negativo principal dessa obra, eu acho que é a ideia deles colocarem tudo no episódio só, porque, beleza, é um anime que tá, inclusive, já vou adiantando, né, tá previsto pra ter 11 episódios e o último episódio vai sair na quarta-feira, no dia que eu tô postando esse vídeo, tá? Provavelmente, se der tudo certo, se ele não for adiado por algum problema aleatório lá do Japão, provavelmente ele vai estar saindo na quarta-feira, dia 28, tá? Do 6. Então, tudo certo. Agora, o primeiro episódio dura muito, os outros têm horário normal de anime, assim que você já viu. Mais ou menos ali por volta de umas meia hora, mais ou menos. Agora, o primeiro é muito, tá ligado? Isso faz muita diferença quando a gente vai ver o que tem nos episódios, porque o primeiro, como ele é grande, ele é muito denso, ele aborda várias coisas, ele é muito completo em várias paradas, tá ligado? Só que os outros episódios, eles têm dificuldade de colocar todo o conteúdo em meia hora, tá ligado? Porque são várias subtramas rolando ao mesmo tempo, e é muita coisa pra história ir de um lado pro outro o tempo todo, saca? É complicado, nem sempre vai ficar um episódio tão legal quanto poderia, tá? Mas ainda assim, são episódios muito maneiros, tá? Eu já adianto, inclusive, pra quem ainda não conhece Oshinoko, que tem muito gatilho, como eu falei, ele fala de coisas sujas, né? De um mundo mais... de um lado mais obscuro do mundo, vamos dizer assim, né? Então, fica avisado aí que tem muito gatilho, muito assunto polêmico, falando principalmente sobre o psicológico das pessoas, que nesse universo não são lá muito legais, né? Então, assim, é complicado. Você foi avisado, né? Já deixo aí bem avisado. Bom, falando sobre um pouco da personalidade, né, dos personagens aqui, eu achei isso um ponto muito positivo, viu? Porque todos os personagens são absurdamente únicos, mas únicos mesmo. Tipo assim, a Ai, ela tem um peso na história que nenhum outro personagem tem, ao ponto de que ela é um dos principais, sendo que ela morre no primeiro episódio, e ela é relevante durante toda a jornada. Praticamente tudo que a gente vê dali pra frente acontece por causa dela, tá um negócio muito insano, assim, bem legal mesmo. Você tem os protagonistas aqui, né, cada um tentando seguir aí o seu rumo na história, os personagens que aparecem de apoio, né, que na verdade eles aparecem bastante, alguns aqui, né, mas eles aparecem e eles têm também o seu próprio núcleo, e a gente vê esse núcleo se desenvolvendo durante a história. Alguns personagens aparecem bem mais pra frente, assim, e, pô, a gente acaba gostando tanto deles, eles acabam ficando na história, muito maneiro. Tem um exemplo, por exemplo, da Kana, né, que ela é ali meio que uma mina ali que tem um crush, né, no Aquamarine. E, pô, ela é muito legal, cara. A jornada dela ali é muito legal também, né? Uma mina que ela não tinha, assim, expectativa de ser nada muito grande, né? Quando tava ali quando começa ali a treta toda. E aí ela aparece de novo e ela tá reinventada, ela ainda tá nos corre dela, embora tenha perdido muita mídia, mas ela nunca parou, né, de correr atrás ali dos sonhos dela. E aí, de repente, você descobre que ela é super mais bolada do que deveria, saca? Ela manja dos Paranauê. Tem uma personagem que chega bem depois, né, que é a tal da Mencho, que é uma youtuber, inclusive, né, ela é uma streamer aí. E também ela também fala sobre os podres da mídia da internet, né, como YouTube e tal. Tem várias coisas, inclusive, eu posso falar que é baseado em fatos reais, o que essa mina acaba falando ali e tal. Então, assim, é um negócio bem louco, assim, bem legal. E todo mundo acaba sendo impactante, todo mundo tem uma informação legal pra passar, tá ligado? Sobre os eventos aqui que é abordado, né? Os eventos são abordados aqui no anime. Um ponto que eu acho que é meio zoado é algumas, como é que fala? Alguns pontos da trama que são meio forçados, tá? Pra fazer sentido. Por exemplo, o lance do Aquamarine chegar à conclusão de que o pai dele é o responsável. Cara, é um 2+2 que ele faz parecer que é muito fácil chegar nessa conclusão. Mas havia uma gama de possibilidades gigantescas. E eles rusharam um negócio tipo, poderia ser isso, mas deve ser meu pai. É sério, é mais ou menos isso, é mais ou menos essa conclusão da parada, assim, é bem louco. Isso acontece mais algumas vezes, algumas partes da história são meio que forçadamente explicadas de um jeito que faz parecer que é muito fácil
de chegar nessa conclusão e não é, tá ligado? Bem estranho. Mas são coisas bem pontuais, não estraga exatamente a história, é só pra dar uma agilizada mesmo, porque senão eles vão ter que fazer toda uma história descobrindo essas partes aí, e eles só cortam, vamos dizer assim, o rolê, né? É mais ou menos essa a ideia. Lembrando também, né, que o primeiro episódio ainda dá pra criticar, porque ele descobre essa parada do pai dele no primeiro episódio, que é gigantesco, né? Então eles poderiam talvez dar uma estendida aí pra ele pensar um pouco mais aí com o Tico e Teco, né? Mas isso acontece em outros episódios que aí são de meia hora, como já tem muita coisa rolando, provavelmente não daria tempo realmente de fazer certas coisas, então já adianta logo. Mas no caso especificamente desse aí, dessa parte, né, da Aquamarine, eu queria pontuar que ficou muito rushado, né? Muito whatever, assim, muito bullshit a descoberta dele, né? Falando sobre o visual, né, cara? É um anime com personagens muito belos, tá? Algumas pessoas comentaram aí na internet de que é um pouco repetitivo, né? Que as meninas parecem muito iguais. Eu discordo bastante, na verdade. Muitas das personagens femininas aqui não são nem um pouco parecidas, né? Tem algumas que sim, elas são parecidas porque elas têm expressões muito parecidas, elas estão sempre interpretando, então tem todo esse lance, né? Delas atuarem, né? Então o pessoal acaba flertando de um jeito meio parecido também durante a trama. Mas tem vários personagens aqui com marcas únicas, pô. A própria Menchou, ela é bem diferentona em relação a outros ali. Então, é só uma que eu tô dando aqui de exemplo, mas tem outras aí. A Miyako é uma mina bem diferente, aí uma mulher, né, no caso, bem diferentona e tal. A Ruby não tem o que fazer porque ela é filha da Ai, né? Então faz sentido que ela seja parecida com a mãe e tal. Um negócio, inclusive, que eu pontuo sobre o visual é o olhar dos personagens, que é provavelmente o que pescou muita gente nesse anime. Porque, cara, olha o olhar da Ai. Lembrando que ela aparece em um episódio, mas você nunca mais esquece dessa mina. A Ai é a personagem que você nunca vai esquecer com esses olhos. É insano demais. Sério, todo mundo tem um olhar assim meio curioso, sabe? Alguns, o olhar é importante em momentos específicos. Ele muda e fica mais intenso em momentos específicos. Como, por exemplo, inclusive, os filhos dela, né? Os filhos da Ai. Cada um herdou a estrelinha dentro dos olhos dela de um lado. E no caso da Ruby, como ela é muito positiva, muito inocente, né? Ela tem um olhar mais brilhante, né? A estrela dela brilha. Enquanto no caso do Aquamarine é o contrário. Quando ele comenta ali sobre a perseguição que ele tá fazendo, né? O próprio pai, a estrela do olho dele é escura, né? Maligna e tal. E até salta dos olhos em alguns quadros ali que eu achei que foi um toque bem maneiro que ficou ali. Mostrando que ele é bem sombrio, né? Nesse aspecto aí. Tem outros personagens que tem uma visão meio cósmica nos seus olhos, né? Como, por exemplo, a própria Kana. Ela tem um olhar bem vívido, bem estrelado também. A Menchou, como eu falei, também tem esse design. Alguns outros personagens têm também. Cara, tem inclusive um ponto muito louco nessa história que é sobre a tal da Akane, né? Que fala sobre o hate na internet e tal. E, cara, olhar ela nos olhos com tudo que ela tava passando é um negócio que dói, viu? É um negócio que dói pra caramba. E o olhar dela é muito importante também quando ela dá a volta por cima, né? Pra quem viu sabe do que eu tô falando. Então, assim, é um negócio que visualmente os personagens são muito bonitos e essa beleza tem sentido na história. Eles, meio que parte da história tem a ver com essa beleza, né? Que a gente tá vendo aí dos personagens. Por outro lado, a parte do ambiente não existe. É um ambiente que tá lá. É um ambiente que tá lá. Mais ou menos essa parada, tá? Os caras só focaram nos personagens e o resto que lute, né? Pois é. O estúdio responsável é o tal do Dogakobo, né? Que é um estúdio que eu já falei aqui no canal, provavelmente, porque eu falei já de alguns animes aí dele, né? Eu acho que eu cheguei a falar, eu lembro do Senpai ga Uzai Kouhai no Han, né? Que é aquele anime da secretária baixinha, né? Que era meio picante e tal, né? Doideira. Inclusive esse anime aqui tem algumas falas bem sujas, né? Vamos dizer assim também, né? Até porque faz parte aí do podre, né? Que eles acabam abordando aqui. Resumindo a história toda, achei muito legal. Acho que realmente algumas coisas disso aqui vai ter em Mahou-Taizen, tá? Eu acho que realmente a Orihime vai ter. Acho que principalmente falando sobre essa parte dos podres, né? Da idol e da mídia e tal. Deve ter alguma coisa sobre isso. Não nos moldes que tem aqui, obviamente. Mas ainda assim deve estar resumido. Vamos pegar a versão resumida, vamos dizer assim, dessa treta toda, né? E cara, realmente faz muito sentido. Tem lógica aí, o pessoal falando que tem um paralelo entre ela e a Ai, pode ser que tenha, realmente. Faz muito sentido pra mim agora vendo aqui, tá? Lembrando que ele já tá praticamente completo, tá? Já que no momento que eu tô gravando esse vídeo vai estar saindo o último episódio, né? Então
Aliás, quando eu tô soltando esse vídeo, né, provavelmente já vai ter saído o último episódio. Eu vi aí até mais ou menos o episódio 9, ainda tô pra ver o 10. E são 11 episódios, dá pra ver aí com uma certa tranquilidade, tirando o primeiro episódio, que já é um filme, né? Acho que tem que tirar aí um dia só pra ver o primeiro episódio. Mas o resto você mata bem rápido, né, bem, relativamente tranquilo aí, beleza? Então é isso, comenta aí o que vocês acharam então desse anime. Muita gente tá falando que ele é o anime do ano, né, e tal, o anime marca aí desse verão, vamos dizer assim, né? Eu discordo, eu acho que teve alguns animes mais legais, viu, nesse ponto aí. Mas, enfim, ele não deixa de ser um excelente anime, é um anime muito maneiro, é bem divertido de acompanhar, pra quem gosta, né, desse lance de podres, investigação e toda essa parte aí da mídia e tal. É um negócio que vale a pena acompanhar pra quem gosta, tá? Mas eu acho que não é pra todo mundo não, sinceramente acho que nesse ponto acho que não é pra todo mundo não. Mas enfim, comenta aí se você gostou de Oshinoku. É isso, os comentários são de vocês, se inscrevam, compartilhem, Taverna do Bacon. Link na descrição, vou ficando por aqui, valeu nerds, fui!